Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Espírito Santo tocar o seu coração, esteja pronto para servir a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós oramos, nós podemos sentir a presença de Deus. O nosso coração, ele se tranquiliza, os nossos pensamentos, eles se acalmam. O nosso coração, ele começa a sentir esperança. E no meio disso tudo, nós conversamos com Deus, colocamos o nosso ponto de vista, mostramos as nossas dores, mostramos tudo aquilo que existe dentro de nós, as nossas expectativas frustradas, e queremos que talvez, de alguma forma, Ele possa mudar todas essas coisas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos pessoas que, influenciadas por Deus, tomaram decisões. E o poder de Deus se manifestou através da vida daquelas pessoas. No começo, eles eram pessoas comuns. Se a gente olha, Moisés era uma pessoa comum. Se a gente olha, os apóstolos eram pessoas comuns. Ninguém ali estava pronto para tudo que iria acontecer ao lado de Deus. Mas, por terem recebido o Espírito de Deus, essas pessoas, elas começaram a obedecer aquilo que esse Espírito colocava dentro do coração dela. Então, você começou a ler a palavra de Deus, tem ouvido os devocionais todos os dias, começou a orar por você. Tem notado que a tua vida está mais tranquila, o teu coração está mais em paz. Tem percebido a batalha espiritual. Tem notado que existem coisas que não são como você imaginava, mas tudo que tem na palavra acontece à sua volta. E você começa a confiar em Deus. A sua fé, ela aumentou, mas você sente ainda que tem situações que o Espírito Santo ele te incomoda. Mas falta talvez um pouquinho de coragem para obedecer e colocar em prática tudo aquilo. Será que Deus ele vem até nós só para que nós pudéssemos sentir um pouquinho de alento? Ou será que Deus vem até nós porque nós temos um propósito e um chamado e nós precisamos despertar a isso? Quando que nós deixamos de pecar? Nós sempre seremos pecadores, mas o maior pecado é o Espírito Santo. Ele está dentro de você, te pedindo coisas e você fazendo de conta que não é você. Você sabia que existe um único pecado que ele não é perdoável? Que pecado é esse? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você negar o Espírito Santo, é você dizer que ele não existe. Esse é o único pecado que Deus não perdoa, o resto, tudo é perdoável. Porque o Espírito Santo é o maior presente que nós recebemos. E se você crê em Jesus e desdenha do presente que Ele nos deu, você já não tem mais salvação. E é assim que Deus o diz, não sou eu, isso é a palavra de Deus. Se a gente vai lá em 1 Pedro 1, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Pelo contrário,
sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então Pedro, nessa carta, ele está dizendo exatamente o que a frase diz: estejam prontos para agir. Então, qual é o propósito da minha vida depois que eu começo a me converter e passar pela transição? Como eu avanço para a próxima fase? Obedecendo ao Espírito Santo. Sempre que você estiver em algum lugar, pergunte a Deus: Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque a nossa vida, sem servir a Deus, ela não tem sentido. Você vai continuar buscando os seus próprios interesses até quando? Vamos imaginar que Deus ele coloque dentro do teu destino tudo aquilo que você quer. Você acha que lá no final você vai se sentir satisfeito? Será que é a quantidade das coisas que nós temos que traz a satisfação? Eu digo para você com toda certeza. Se a gente olhar lá na palavra de Deus, o rei Salomão, ele deixa muito bem claro tudo que ele viveu em Eclesiastes. Então, se você começa a ler, ele vai falar: olha, eu fui a pessoa mais rica, ninguém teve tanto quanto eu tive. E não apenas bens, também tive a maior sabedoria de todas as pessoas. Tantos que reis vinham até mim para me ouvir falar. E não apenas isso, tive todos os relacionamentos que eu quis. Ele teve mais de 700 mulheres e 300 concubinas. Então nós não podemos dizer que Salomão ele não experimentou tudo dessa vida, a tal ponto de chegar a perder a salvação, porque para agradar essas mulheres, ele construiu altares de deuses pagãos e desagradou a Deus por isso. Então será que o sucesso está na sabedoria? Será que o sucesso está nas pessoas? Ou será que o sucesso está nas coisas? Salomão teve o extremo dessas três coisas. Ele diz que ele não negou nenhum desejo ao seu coração. Então tudo que ele quis, ele fez. E ainda assim não se sentiu completo. E eu posso observar aqueles que conquistaram. Porque enquanto eu não tenho, eu imagino como as coisas serão. E nós sabemos como a história dele acabou. E Pedro está me dizendo: olha, esteja pronto para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, aonde que tem que estar a minha esperança? Na minha conversão. A revelação de Deus é quando eu aceito tudo aquilo que o Espírito Santo me diz sem questionar. Que Ele cresça e eu diminua. Então Deus, independente do que Ele pede, eu paro de fazer as minhas coisas para obedecer aquilo que Ele me diz. E eu tenho que estar alerta. Que alerta a quê? Será que vai tocar uma sirene? Será que vai ter algum evento cataclísmico? Ou será que é o meu coração que vai estar acusando e falando? Então eu tenho que estar alerta aos meus sentimentos. E mesmo que à minha volta as coisas elas estejam acontecendo de uma forma que parece não me favorecer, ou que eu não mereça, ou isso, ou aquilo, eu não sei. Eu continuo colocando a minha esperança em Deus, porque quando Jesus nos revela a nós podemos entender as bênçãos dele na nossa vida. Então nós não pautamos mais a nossa vida como Salomão, buscando coisas, pessoas e sentimentos, mas nós buscamos obedecer ao Senhor. E olha o que ele continua dizendo: sejam obedientes a Deus, sejam obedientes aos sentimentos de vocês,
Por que Deus fala que o coração do homem é enganoso? Porque quando Deus não está conosco, só existe engano em nós, diferente do quando Deus está conosco. Aí nós não temos mais dúvidas e nem enganos. Então nós temos que entender que esse mesmo coração, dependendo do Espírito que estiver perto de nós, e da nossa fé, e da nossa busca, e da nossa esperança, ele vai dizer coisas que são certas ou que são erradas. Assim como a nossa boca, que ao mesmo tempo pode abençoar alguém, fazer uma oração, pode estar lhe xingando as pessoas e maldizendo. Então será que o problema são as palavras ou o problema está na intenção das palavras? E nós temos que olhar além de todas as coisas. O problema não são as pessoas. O problema está no espírito que essas pessoas reagem, a quem elas obedecem. Não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Então olha que os desejos eles vão passar quando eu começar a obedecer a Deus, quando a minha carga espiritual ela aumentar. Olha que ele usou a mesma palavra que nós usamos esses dias, quando nós falamos que Deus não habita em templos de mãos feitas por mãos humanas, que ele dizia também sobre as imagens de ouro, prata e pedras preciosas, e que ele não iria mais aceitar essa ignorância. Então, na nossa vida passada, nós vivíamos acreditando em coisas que não nos levam a lugar nenhum, a desejos que nos moviam, a sonhos que nós queríamos. Isso quer dizer que essas coisas elas nunca vão acontecer na nossa vida? Não, mas quer dizer que eu não vou viver e nem morrer por isso. Isso vai estar lá, por quê? Porque o centro da minha vida é o Senhor e o resto é o resto. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar relacionando, eu vou continuar fazendo, mas a prioridade da nossa vida precisa ser obedecer a Deus. E quando eu obedeço a Deus, aquilo que me dominava já não domina mais, aquilo que era importante já não é mais. Então antes você não conseguia se controlar por um monte de coisas, mas você acha que com o Espírito Santo dentro de você vai continuar existindo descontrole? Não vai, essas coisas elas vão deixar, e por isso que ele fala, olha, enquanto você acha que isso não sai de você, é porque você é ignorante, você não conhece a palavra, você não tem sabedoria. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, porque se nós estamos fazendo aquilo que Deus manda que nós façamos, nós seremos santos, como Ele é santo, assim como Deus que os chamou é santo. Então a santidade não é um desejo que eu faço, que eu luto contra a minha carne, eu não tenho poder para isso. As armas que nós lutamos são espirituais. E nós temos que entender esse mundo espiritual. Nós somos reféns, nós somos escravos, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos indecisos, nós somos interesseiros, nós somos corruptos. A nossa natureza é essa, e só vai existir santidade quando Jesus estiver conosco, enquanto nós estivermos obedecendo a Deus, porque é a única forma de nós abrirmos mãos dos nossos próprios interesses, por um bem maior. Se a gente continua lá em Romanos 8, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito de Deus, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo
basicamente o que Pedro disse sobre a nossa natureza humana e o mal que ela própria representa a nós. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, se vocês viverem obedecendo a sua natureza sem Deus, se vocês continuarem vivendo sem a sabedoria de Deus, sem a palavra de Deus, sem o direcionamento de Deus, sem a oração e sem os louvores, vocês morrerão espiritualmente. E como você acha que vão ser os seus sentimentos se você estiver morto espiritualmente? Você acha que você vai sentir amor? Não vai, porque Deus é o amor. Você acha que você vai ter esperança? Não vai, porque é o Espírito Santo quem dá esperança. Você acha que você vai ser agradecido ou vai se sentir satisfeito? Não vai, porque é Deus quem dá essas coisas. Você acha que você vai ter controle sobre a sua vida? Não vai, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Você acha que você vai sentir a presença de Deus ou vai se sentir sozinho, abandonado, esquecido? Você acha que você vai saber qual é o propósito de Deus ou vai viver em ansiedade, sabendo que alguma coisa você precisa fazer, mas você não consegue entender o que é? Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as ações pecaminosas, quem pode matar o pecado? Quem pode controlar o nosso gênio? É o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ela se libertar de um vício sem Deus, porque o próprio vício demonstra a ausência de Deus. Diversas coisas e problemas que nós temos, se Deus estivesse no lugar certo, eles não existiriam. Imagina que você tem uma torneira dentro da tua casa e essa torneira ela está aberta. E toda hora que você vê que tudo está alagado. Você já comprou rodo, você já comprou pano, você já desviou e está ali planejando milhões de coisas. Tenta fechar a torneira. E aí você vai perceber que você não precisava do pano, não precisava do rodo, não precisava do balde, não precisava de nada. A nossa vida sem Deus é essa torneira que não para de pingar o tempo inteiro. E ao invés de procurar o Senhor, você tem procurado alternativas. E nós precisamos fechar essa torneira. E essa torneira, ela fecha de uma única forma, é através do arrependimento. É quando nós paramos de colocar a culpa. Você falar, nossa, fulano deixou a torneira aberta. Vai parar de sair água da torneira? Então a gente encontrar um culpado não muda nada das coisas. Dá uma falsa sensação de que nós somos melhores do que realmente somos, porque o outro erra diferente do que eu. Enquanto você não fecha a torneira, você vai continuar culpando as pessoas, vai continuar procurando remédios, vai continuar querendo beber para se divertir, vai continuar querendo achar que existe um responsável, quando a própria falta de Deus conduziu a tua vida o tempo todo. Quando que no passado você foi guiado pelo Espírito Santo? E aí você quer dizer que Deus que te deu as coisas, que você nem sabia quem Deus era. Sabe, a gente tem que ter uma maturidade de dizer, cara, eu não conheço Deus. Eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso estar dentro de um lugar, eu posso estar ouvindo, mas se eu nunca servir, se eu estou falando essas coisas para você e você acha isso um absurdo, poxa, faz 20 anos que eu conheço Jesus, mas eu nunca li a Bíblia, eu nem sei o que é a Bíblia, eu nem sei nada. Cara, me espanta as pessoas elas saberem sobre a catequese da Igreja Católica, mas não sabem o que tem escrito dentro da Bíblia. Não consegue distinguir, porque se uma pessoa ela escuta aquela doutrinação e não vai fora do livro para ver se aquilo é verdade ou não, você me desculpa, tem alguma coisa errado. Cara, criaram uma lei que está acima da Bíblia, essa pessoa ela é cega. É cega. É cega. Então, se eu continuo debaixo de um guarda-chuva de uma igreja e a minha vida não muda, os desejos continuam, as coisas continuam, e o que é mais absurdo, dentro da própria igreja, o pecado ele rolando solto, porque as pessoas querem estar lá para consumir cristãos. Ah, eu vou me relacionar com crente, porque crente é gente boa. Gente boa na onde? Quem não serve a Deus não é bom em lugar nenhum. Não é bom em lugar nenhum, isso é a palavra de Deus. Você pode gostar, pode não gostar, eu acho que você deveria ler a Bíblia.
pra gente concordar nas mesmas coisas. Senão fica essa conversa chata. Eu falo o que tá na palavra, você fala o que você acha. E continua pecando e agindo e não é guiado por nada. Quais os frutos da tua vida? Você ajudou a quem? E ajudar não é dar cesta básica, não é nada que você possa pagar. Ajudar é pessoa, é corpo, é dia a dia. E aí? Você ajudou a quem? Fez o quê? Serviu o quê? Deus na onde? E aí? Se converteu? E aí? O que é? Não entendo. Não entendo. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, santificou as suas próprias ações. Quem é guiado pelo Espírito Santo, está vivo espiritualmente. Você acha que uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus vai ficar pedindo oração para outra pessoa? Ai, você não ora para mim. Eu acho um absurdo um pastor pedir para... Não, isso daí não entra na minha cabeça, você vai me desculpar. Porque eu aprendi de outra forma. Eu aprendi Deus conosco, Emmanuel, Deus junto, o Espírito conduzindo, o Espírito fazendo o milagre. Você acha que o milagre acontecia para quê? Quando Deus ele curava um cego, o cego ficava com a cura, mas as pessoas em volta aumentavam a fé delas. Porque elas percebiam que existia algo maior. A fé não é algo para nós, é algo para se dividir. E a gente acha que a bênção é só nossa e que as coisas elas são só nossas. Então eu me torno filho de Deus quando eu já não tenho mais medo de obedecer ao Senhor. Porque o Espírito que vocês receberam não torna vocês escravos. E não faz com que vocês tenham medo. Olha o que eu disse, é exatamente o que a palavra disse. Eu não tenho medo de servir, eu não tenho medo de obedecer, eu não tenho medo de dar certo ou não dar, se é ou se não, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou obedecer, eu vou amar, eu vou tentar ajudar, eu vou perdoar, eu vou silenciar, eu vou calar, eu vou buscar ver quais são os interesses de Deus, eu vou obedecer, eu vou ouvir o que for o que Deus me disse, não o que os outros falam. Porque eu estou no meio de uma batalha espiritual. Ontem nós falamos sobre a casa dividida. Por que você não escuta todo dia? Você coloca tantas coisas como prioridades, coisas que não mudam a tua vida. E coisas que poderiam mudar, você não coloca dentro da tua rotina. Isso não adianta. Cara, nós podemos olhar o exemplo de Salomão que teve tudo. E continuar achando que esse tudo vai ser alguma coisa. E não vai. Se ele nem com toda a sabedoria conseguiu lidar com pessoas sem Deus, quanto mais nós, que não somos ninguém. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, dizemos com fervor, Pai, meu Pai. Então eu já sinto parte da família de Deus. Eu olho as pessoas que estão com Deus e sinto que elas são os meus irmãos. E eu não vou querer consumir os meus irmãos, eu vou querer cuidar, eu vou querer ajudar, eu vou me importar para que essa pessoa ela possa sair desse ciclo de escuridão e logo ela não vai mais precisar mais de mim. Sabe por quê? Porque ela vai ser guiada pelo Espírito Santo e vai ajudar outras pessoas. Nós levantamos pessoas para que elas caminhem sozinhos. Nós não criamos uma dependência em nós. E aí? Como que você vai querer? Quer continuar com as mesmas coisas? Quer continuar com os mesmos sonhos? Quer continuar sendo dominado? Cara, pensa se tudo acontecesse como você espera. Você acha que daqui a um tempo aquilo deixaria de ser tudo para ser nada? Olha um celular ou alguma coisa que você quis tanto comprar, alguma coisa que você tanto desejou, tá lá jogada, já não tem mais o mesmo significado. 1 ano, 2 anos depois aquilo não vale mais nada, já é uma porcaria, não é o que você fala? Ah, tá uma porcaria, tá velho. Tá... Cara, durante os 2 anos você não cuidou, você não zelou, o tempo foi passando e onde Deus estava dentro das tuas decisões? Quantas vezes você fez e se relacionou como Jesus ensinou? E aí você quer olhar e achar que a culpa é das pessoas? Enquanto nós não nos arrependermos, não vai existir salvação.
Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, mas quem vai mudar o comportamento é o Espírito Santo. E eu tô falando mudar o comportamento, a única coisa que você pode fazer é ouvir o devocional, é ler a palavra de Deus e ouvir louvor. Isso cabe a você. O resto, quem vai fazer é o Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo estar perto, você precisa querer que ele esteja perto. Quanto mais tempo ele ficar perto, mais rápido a tua conversão vai ser. Quanto mais você obedecer aquilo que Deus colocar dentro do teu coração, e você comparar com a tua velha vida, e ver que não é sonho antigo nem nada, e que você não tem nenhum tipo de benefício naquilo que você está fazendo. Porque a gente percebe que está servindo a Deus quando nós não temos benefício. Eu não tenho razão, eu não tenho motivo, eu não tenho ganho, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Para esse mundo, não. Então é assim que nós medimos as coisas que são de Deus. Quando nós não temos interesse, mas nós servimos com todo o coração, com todo o empenho. Sabe, todos os dias no Facebook, quase 5.000 pessoas pedem um versículo. O que eu ganho respondendo? Nada. Não ganho nada. Minha vida não muda nada. Não faz nada. Mas e a vida daquelas pessoas? E as pessoas que depois, por causa do versículo, começam a ouvir o devocional e ganham um testemunho que aquilo mudou a vida delas? Então, e o que eu ganho dessas pessoas? Nada. Porque eu não estou formando fiéis. Eu não estou querendo construir um templo em algum lugar. Nós não temos lugar nenhum. O que eu tenho? Um celular, um rádio tocando música e eu não tenho nada. Não tenho estúdio, não tenho uma equipe. Tenho pessoas, sim, graças a Deus, que ajudam a divulgar as mensagens, mas também foram despertadas pela palavra e por coisas, assim como eu fui. Então, nós estamos trabalhando na mesma obra, fazendo as mesmas coisas, não ganhamos nada. Mas podemos testemunhar que nós vimos Jesus, que o reino de Deus ele está próximo, que a nossa vida ela mudou, que nós saímos desse ciclo de sofrimento e dor. Isso eu posso testemunhar. E quantas pessoas não gostariam de ter isso? Quantas pessoas não se tratam para tentar encontrar esse equilíbrio que nós temos? É isso. É uma coisa que não tem valor por fazer algo sem valor. Dá para entender? E assim nós nos sentimos filhas e filhas de Deus. E criamos um amor um pelo outro, mas com respeito em Jesus. O amor pelo Espírito Santo. O amor por ver outras pessoas sonhando junto o sonho de Deus. Isso é muito bom. E isso torna a nossa vida muito melhor. O resto, pouco importa. Eu não sou ninguém. Eu só passo a fazer parte de alguma coisa quando eu posso carregar a mensagem de Deus dentro de mim. Pensa nisso. Pensa sempre nisso. Quando o Espírito Santo tocar o seu coração, esteja pronto para servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você obedeça ao Espírito Santo, que você se arrependa, que você agradeça a Deus por tudo que você tem, que você cuide das coisas que Deus te deu. Para de orar pedindo coisas. Ora para Deus te dar arrependimento. Ora para Deus te perdoar, para Jesus guiar a tua vida e o teu coração, para que você tenha sabedoria, para que você tire tudo aquilo do passado, tudo aquilo que deu errado de dentro de você e você possa começar de um jeito novo. Que você deixe de estar morto espiritualmente, porque não adianta nada você ouvir a palavra se não colocar ela em prática. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.